O restaurante ficava no último andar de um hotel 5 estrelas em Munique, e dali se podia ver toda a cidade adormecendo sob as primeiras luzes da noite. As mesas eram espaçadas, como se o silêncio também custasse caro, e os talheres de prata refletiam a luz âmbar dos lustres antigos. Era o tipo de lugar onde os garçons aprendiam a ser invisíveis, onde os clientes não olhavam nos olhos de quem os servia, onde o dinheiro comprava não apenas a comida, mas também o direito de ignorar. Helena trabalhava ali há 3 anos. Tinha 27 anos, cabelos castanhos presos num coque apertado conforme exigiam as regras do restaurante, e um rosto que carregava uma beleza discreta, daquelas que só se percebe quando se olha com atenção. Mas ninguém olhava com atenção para uma garçonete. Ela sabia disso. Tinha aprendido a existir nas margens, a sorrir sem esperar retorno, a dizer obrigado para quem nunca diria de volta. Naquela noite de novembro, o restaurante estava mais cheio que o habitual. Uma conferência internacional de negócios tinha trazido executivos de toda a Europa, homens de ternos escuros e relógios que custavam mais do que Helena ganharia em 5 anos. Ela circulava entre as mesas com a bandeja equilibrada no braço, anotando pedidos, servindo vinhos, recolhendo pratos com a eficiência silenciosa que seu trabalho exigia. Foi quando ele entrou. Maximilian Brandt tinha 42 anos e o tipo de presença que fazia as pessoas se endireitarem nas cadeiras. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos de um azul gelado que pareciam calcular o valor de tudo o que viam. Herdeiro de uma das maiores fortunas industriais da Alemanha, aparecia frequentemente nas revistas de negócios, sempre com aquele meio sorriso de quem sabe que o mundo foi construído para servi-lo. Ele veio acompanhado de 3 outros homens, todos igualmente bem vestidos, todos igualmente ruidosos em sua arrogância contida. Sentaram-se na mesa mais isolada, perto das janelas panorâmicas, e Helena soube imediatamente que seria ela para atendê-los. Era sempre assim. As mesas difíceis, os clientes exigentes, os grupos que fariam questão de encontrar defeitos em tudo. O gerente sabia que ela aguentava, que não reclamava, que engolia os destratamentos com um sorriso profissional que nunca vacilava. Helena se aproximou da mesa com o cardápio nas mãos. "Boa noite, senhores", disse em alemão perfeito, com a pronúncia limpa que tinha aprendido sozinha, ouvindo audiolivros nas madrugadas depois do trabalho. "Posso começar servindo alguma bebida?" Os homens mal a olharam. Maximilian fez um gesto vago com a mão, ainda conversando com seus companheiros sobre alguma fusão empresarial, algum número de milhões que para eles era apenas abstração. Helena esperou. Tinha aprendido a esperar. A paciência dos invisíveis não é virtude, é sobrevivência. Depois de longos minutos, um dos homens finalmente se dignou a pedir uma garrafa de vinho. Helena anotou, foi buscar, serviu com precisão milimétrica e voltou a aguardar os pedidos do jantar. Foi então que Maximilian a olhou pela primeira vez. Não nos olhos, claro. Olhou para seu uniforme, para suas mãos, para o bloco de anotações, como quem avalia um objeto. Então ele se virou para seus companheiros e disse algo em alemão rápido, baixo, claramente não destinado a ela. "Vamos nos divertir um pouco", disse. "Aposto que essa aí mal sabe ler." Os outros riram. Era o riso contido dos privilegiados, aquele que não precisa ser alto porque já carrega todo o desprezo em sua sutileza. Maximilian então olhou para Helena com um sorriso que não tinha nenhuma gentileza e começou a fazer seu pedido em alemão. Mas não o alemão comum que se fala nas ruas. Usou o dialeto bávaro mais cerrado, cheio de expressões regionais, gírias antigas, referências obscuras. Falou rápido, sem pausas, esperando vê-la se perder, gaguejar, pedir desculpas por não entender. Helena ouviu cada palavra, entendeu cada palavra, mas não respondeu imediatamente. Ela tinha aprendido há muito tempo que às vezes o silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta. Então apenas anotou, calmamente, cada item do pedido. Quando Maximilian terminou, ainda sorrindo com sua superioridade presumida, ela levantou os olhos e perguntou no mesmo dialeto bávaro perfeito: "O senhor prefere o molho servido à parte ou sobre a carne?" O sorriso de Maximilian morreu lentamente, como uma vela consumida. Seus companheiros pararam de rir. Por um instante, houve apenas silêncio na mesa. Helena não esperou resposta. Disse que traria o molho à parte, como era costume da casa, e se afastou com a mesma dignidade com que tinha se aproximado. Não havia triunfo em seus passos, não havia vingança em sua postura. Apenas a calma inabalável de quem conhece seu próprio valor, mesmo quando o mundo inteiro insiste em negá-lo. O que Maximilian Brandt não sabia, o que ninguém naquele restaurante sabia, era que Helena Novak tinha nascido em uma pequena vila na fronteira entre a Romênia e a Moldávia, em uma casa sem aquecimento, onde o inverno durava 6 meses e a fome era companheira constante. Sua mãe, Ana, tinha sido professora de línguas antes da queda do regime, e depois trabalhou lavando roupas para as famílias mais ricas da região. Mas todas as noites, não importava o cansaço, não importava as mãos rachadas pelo sabão e pelo frio, Ana sentava-se com a filha e lhe ensinava. Primeiro foi o romeno,
a língua materna que Helena mamou junto com o leite. Depois o russo, porque era necessário para sobreviver naquela época e naquele lugar. Então o francês, porque Ana dizia que o francês abria portas que nem existiam ainda. O alemão veio depois, com livros emprestados e fitas cassete gravadas que Ana conseguiu com um antigo colega. O italiano, o espanhol, o inglês. Cada língua era um tijolo, dizia Ana, e com tijolos suficientes se constrói uma ponte para outro mundo. Ana morreu quando Helena tinha 17 anos. Câncer. Não houve dinheiro para tratamento adequado, apenas meses de dor contida em um hospital público, onde os pacientes dividiam leitos e os médicos dividiam a atenção entre centenas de moribundos. Helena segurou a mão da mãe até o último suspiro e, quando tudo acabou, percebeu que estava completamente sozinha no mundo. Não havia família, não havia herança. Havia apenas aqueles idiomas, aquelas pontes que sua mãe tinha construído palavra por palavra, noite após noite, sacrificando seu próprio descanso para dar à filha algo que ninguém jamais poderia tirar. Helena partiu. Cruzou fronteiras com documentos duvidosos e esperança duvidosa. Trabalhou como faxineira em Viena, como babá em Zurique, como atendente em Lyon. Em cada cidade, ouvia mais do que falava. Absorvia sotaques, expressões, as pequenas crueldades da linguagem que revelam o que as pessoas realmente pensam. E aprendia. Sempre aprendia. Chegou a Munique há 5 anos, com uma mala pequena e 100 euros no bolso. Conseguiu um emprego no restaurante porque precisavam de alguém para o turno da noite, o pior horário, e porque ela disse que falava alemão. Não mencionou as outras línguas. Não mencionou nada sobre si mesma, na verdade. Tinha aprendido que sua história não interessava a ninguém, que sua dor não cabia em currículos, que suas noites de estudo e seus anos de solidão não valiam nada aos olhos de quem só media valor em diplomas e sobrenomes. 3 anos naquele restaurante tinham-lhe ensinado tudo sobre a natureza humana. Ela tinha visto casais se traindo com olhares através das mesas. Tinha ouvido negócios que destruiriam vidas sendo fechados entre uma entrada e uma sobremesa. Tinha sido ignorada, destratada, culpada por erros que não cometeu. Uma vez, um cliente derramou vinho em sua blusa de propósito e depois exigiu desconto na conta porque ela tinha arruinado o clima do jantar. O gerente deu o desconto. Helena limpou a blusa no banheiro dos funcionários e voltou ao salão. Era assim. Era sempre assim. E ela aguentava porque precisava do emprego, porque precisava do dinheiro, porque tinha um sonho pequeno e distante que guardava no peito como quem guarda uma brasa sob a neve. Um dia, pensava, teria o suficiente para abrir uma escola de idiomas para crianças pobres. Um lugar onde outras meninas como ela, nascidas do lado errado das fronteiras, pudessem aprender que as palavras são liberdade e que ninguém pode prender quem sabe se comunicar com o mundo. Mas esse sonho parecia cada vez mais longe. O aluguel do quarto minúsculo, que dividia com outras 2 imigrantes, consumia quase tudo. O que sobrava mal dava para comer direito. Às vezes, nos dias de folga, Helena ia até a biblioteca pública e ficava horas lendo, não porque precisasse aprender mais, mas porque entre os livros se sentia menos sozinha. Naquela noite, depois do incidente com Maximilian Brandt, Helena continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Serviu os pratos, recolheu os talheres, sorriu quando era esperado que sorrisse. Os homens na mesa do bilionário ficaram mais quietos depois daquilo, e ela sentiu os olhares de Maximilian seguindo-a pelo salão, mas não deu importância. Homens assim olhavam para tudo como se o mundo lhes devesse explicações. Quando eles finalmente foram embora, deixaram uma gorjeta generosa demais. Helena sabia o que aquilo significava. Era o dinheiro tentando comprar o perdão, a culpa se convertendo em notas que ela deveria aceitar com gratidão. Dividiu a gorjeta com os colegas, como sempre fazia, e guardou sua parte no bolso do avental sem contar. O restaurante fechou às 2 da manhã. Helena trocou de roupa no vestiário dos funcionários, vestiu seu casaco surrado e saiu pela porta dos fundos como sempre. O frio de novembro cortava o rosto e ela enfiou as mãos nos bolsos enquanto caminhava até o ponto de ônibus. As ruas estavam quase desertas, apenas alguns bêbados voltando para casa, e os sem-teto procurando abrigo nas entradas dos prédios. Ela não viu o carro parado do outro lado da rua, não viu o homem encostado nele, fumando um cigarro enquanto a observava. Maximilian Brandt não conseguia dormir. Isso não era novidade. Há anos que as noites eram longas demais, que o silêncio de sua cobertura gigantesca pesava como acusação, que ele ficava acordado olhando para o teto e se perguntando como tinha chegado ali. Ali significava muitas coisas. Significava o topo de um império empresarial que seu pai tinha construído e que ele tinha expandido sem nunca ter perguntado se queria. Significava um casamento que tinha acabado há 3 anos, quando sua esposa finalmente admitiu que não suportava mais viver com alguém que estava sempre ausente, mesmo quando estava presente. Significava uma filha de 16 anos que morava com a mãe em Berlim e que respondia suas mensagens com monossílabos quando respondia. Maximilian tinha tudo e não tinha nada. Era o tipo de clichê que ele desprezaria se ouvisse de outra pessoa.
mas que vivia todos os dias em sua própria pele. Naquela noite, depois do jantar, seus companheiros tinham ido embora rindo, já esquecidos do pequeno constrangimento com a garçonete. Mas Maximilian não tinha esquecido. A imagem daquela mulher, seu rosto calmo, seus olhos que não tremeram, sua voz respondendo no dialeto que ele usara para humilhá-la, ficou girando em sua mente como uma música que não se consegue parar de cantarolar. Quem era ela? De onde tinha vindo? Como uma garçonete de restaurante falava bávaro melhor do que muitos alemães nativos? Ele disse ao motorista que esperasse. Ficou no carro enquanto o restaurante se esvaziava, funcionário por funcionário, até que ela saiu. Pequena no casaco grande demais, caminhando rápido contra o vento, a cabeça baixa como quem está acostumada a não chamar atenção. Maximilian jogou o cigarro fora e entrou no carro. Siga ela, disse ao motorista. Não muito perto. O motorista não fez perguntas. Funcionários de bilionários aprendem a não fazer perguntas. O ônibus de Helena demorou 20 minutos e durante todo esse tempo ela ficou no ponto, os braços cruzados, o corpo tremendo de frio. Maximilian observava de dentro do carro aquecido e algo naquela imagem, aquela mulher esperando sozinha na madrugada gelada enquanto ele estava envolto em luxo, apertou alguma coisa em seu peito que ele tinha certeza de que estava morta. O ônibus a levou para um bairro que Maximilian só conhecia de passagem, quando seu carro o atravessava a caminho de algum lugar melhor. Prédios antigos, fachadas descascadas, lixeiras transbordando. Ela desceu e caminhou mais 3 quarteirões até um edifício estreito, onde a luz do corredor piscava. Entrou e Maximilian ficou olhando para a janela do 3º andar, que se iluminou por alguns minutos antes de escurecer de novo. Então ela mora aqui, ele disse em voz alta. Para ninguém. O motorista não respondeu. Na manhã seguinte, Maximilian ligou para seu assistente. Quero todas as informações sobre uma funcionária do restaurante, disse. E deu o nome do estabelecimento. Se chama Helena, não sei o sobrenome. Trabalha no turno da noite. O assistente, acostumado a pedidos estranhos, não questionou. Em poucas horas, tinha um dossiê completo. Helena Novak, nascida na Romênia, 27 anos, visto de trabalho em situação regular. Sem antecedentes criminais, sem propriedades, sem dívidas registradas. Endereço, histórico de empregos, até uma foto tirada de algum documento antigo. Maximilian olhou para a foto por muito tempo. Era uma foto ruim, burocrática, do tipo que transforma qualquer pessoa em suspeita de alguma coisa. Mas mesmo ali, naquela imagem sem graça, havia algo nos olhos dela. Uma firmeza, uma profundidade. Algo que ele não conseguia nomear. Ele foi ao restaurante naquela noite, sozinho dessa vez. Pediu uma mesa qualquer e esperou que ela aparecesse para atendê-lo. Quando Helena se aproximou, seu rosto não mostrou nenhuma surpresa. Boa noite, senhor, ela disse, com a mesma cortesia profissional de sempre. Posso trazer o cardápio? Maximilian a olhou de uma forma diferente. Não mais com a arrogância de antes, mas com uma curiosidade quase ansiosa, como uma criança diante de um enigma. Quantas línguas você fala? Perguntou sem rodeios. Helena hesitou apenas por um instante. 7, respondeu. O senhor gostaria de fazer seu pedido? 7. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Maximilian tinha viajado o mundo inteiro, conhecido presidentes e primeiros ministros, jantado com ganhadores de Nobel e bilionários ainda mais ricos do que ele. E nenhum deles, nenhum sequer, falava 7 idiomas. Quais? Ele perguntou, ignorando a oferta do cardápio. Helena suspirou de leve, quase imperceptivelmente. Era o suspiro de quem está acostumada a ter sua paciência testada. Romeno, russo, francês, alemão, italiano, espanhol e inglês, ela disse. O cardápio está na página 3, senhor. O prato do dia é escalope de vitela. Maximilian não abriu o cardápio. Continuou olhando para ela, para aquela mulher que deveria ser invisível, que a sociedade inteira tinha decidido que era invisível e que carregava dentro de si mais conhecimento do que a maioria das pessoas acumularia em uma vida inteira. Por que está trabalhando aqui? Ele perguntou. Porque preciso pagar minhas contas, ela respondeu, sem hostilidade, mas também sem a submissão que ele esperava. Como a maioria das pessoas. Maximilian abriu a boca para dizer algo, mas nesse momento outro cliente chamou Helena, e ela se afastou com um pequeno aceno de desculpa. Ele ficou ali, sentado, olhando para suas próprias mãos como se não as reconhecesse. Nas semanas seguintes, Maximilian voltou ao restaurante todas as noites. Sempre sozinho, sempre na mesma mesa, sempre pedindo pratos que nem tocava enquanto observava Helena trabalhar. Os outros funcionários começaram a notar, e os sussurros se espalharam pelos cantos. O gerente ficou nervoso, temendo que o bilionário estivesse planejando alguma reclamação, alguma ação judicial, algum desastre. Helena não disse nada. Continuou fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, ignorando os olhares, ignorando os rumores, ignorando o homem que não tirava os olhos dela.
Uma noite, quando o restaurante estava quase vazio, Maximilian a chamou à mesa. Helena se aproximou, a bandeja equilibrada no braço, o rosto cansado da jornada longa. Sente-se, ele disse. Não posso, ela respondeu. Estou trabalhando, por favor. A palavra pareceu custar a ele. Helena percebeu isso. Percebeu que homens como Maximilian Brandt não diziam por favor, que para eles o mundo se movia por comandos, não por pedidos. Ela hesitou, olhou ao redor. Viu que o gerente estava ocupado no fundo do salão. Sentou-se. Não por obediência, mas por curiosidade. E talvez por algo mais. Algo que ela não queria admitir nem para si mesma. O que o senhor quer? Ela perguntou direta. Maximilian passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que parecia estranho nele. Eu quero me desculpar, ele disse. Pelo que fiz naquela noite. Pelo que disse? Foi indesculpável. Helena o estudou por um longo momento. Seus olhos, que antes pareciam tão frios, agora estavam inquietos, quase vulneráveis. Ela tinha visto muitos homens ricos em sua vida. Tinha visto como eles tratavam as pessoas que consideravam inferiores, como descartavam pedidos de desculpas, como quem descarta guardanapos usados. Mas havia algo diferente ali, algo que ela não conseguia identificar. Por quê? Ela perguntou. Por que o quê? Por que está se desculpando? Por que voltou aqui todas as noites? O que o senhor quer de mim? Maximilian não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio, os dedos tamborilando na mesa, os olhos fixos em algum ponto além dela. Eu não sei, ele finalmente admitiu. Eu realmente não sei. Só sei que não consigo parar de pensar em você, no jeito que você me respondeu naquela noite, na calma que você tinha, na dignidade. Faz anos que eu não vejo dignidade de verdade em ninguém. Todo mundo que conheço está tentando conseguir alguma coisa de mim. Todo mundo quer algo. Mas você não queria nada. Você só queria ser tratada como ser humano. E eu não fiz isso. O silêncio entre eles se estendeu. No fundo do restaurante, alguém derrubou um copo e o barulho ecoou pelo salão vazio. Helena pensou em sua mãe. Pensou nas noites de estudo, nas mãos rachadas, nas pontes de palavras que Ana tinha construído para ela. Pensou em todos os anos de invisibilidade, de humilhação engolida, de sorrisos forçados. E pensou que talvez, só talvez, aquele homem sentado à sua frente não fosse tão diferente dela quanto parecia. Todo mundo quer algo, ela disse baixinho. É assim que funciona. A questão é o que a gente está disposto a dar em troca. Maximilian a olhou como se ela tivesse dito algo profundo, algo que ele precisava de tempo para processar. Helena se levantou, ajeitou o avental e voltou ao trabalho. Mas antes de se afastar, virou-se uma última vez. A gorjeta que o senhor deixou naquela noite, ela disse. Eu dividi com os outros. Não era só minha? Ele não respondeu. Mas, quando foi embora, deixou outra gorjeta, menor dessa vez. E um bilhete escrito à mão, com uma letra surpreendentemente desajeitada para alguém que assinava contratos de milhões. O bilhete dizia apenas: Obrigado por me ensinar algo que eu já deveria saber. Helena guardou o bilhete no bolso. Não sabia por quê. Talvez porque fosse a primeira vez em muito tempo que alguém lhe agradecia por algo além de trazer a comida certa. Os dias passaram e Maximilian continuou vindo ao restaurante. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele não ficava apenas observando. Conversava com Helena sempre que ela podia parar por alguns minutos. Perguntas pequenas no início, sobre o trabalho, sobre o bairro onde morava, sobre os livros que lia. Depois perguntas maiores, sobre de onde tinha vindo, sobre como tinha aprendido tantos idiomas, sobre o que sonhava para o futuro. Helena respondia com cautela. Não estava acostumada a ser o centro da atenção de ninguém, muito menos de um homem como ele. Mas havia algo na insistência de Maximilian que não parecia predatória. Era mais como curiosidade genuína, como se ele estivesse tentando entender algo sobre ela, ou talvez sobre si mesmo. Uma noite, ele a convidou para jantar. Não ali, no restaurante onde ela trabalhava. Em outro lugar. Qualquer lugar que ela escolhesse. Helena recusou. Eu não saio com clientes, disse. É contra as regras. Então não venho mais aqui, ele respondeu sem hesitar. Assim não sou mais cliente. Ela quase riu. Quase. O senhor não pode simplesmente parar de frequentar um lugar porque quer me convidar para jantar. Posso sim. Acabo de parar. Isso é ridículo. Provavelmente. Mas também é verdade. Helena o olhou por um longo momento. Ali estava um homem que podia ter qualquer coisa que quisesse, que estava acostumado a mover o mundo conforme sua vontade, e que estava ali, sentado em um restaurante de madrugada, tentando convencer uma garçonete imigrante a jantar com ele. Por que eu? Ela perguntou. Há milhares de mulheres nessa cidade. Mulheres ricas, bonitas, que fariam qualquer coisa para estar com alguém como o senhor. Por que eu? Maximilian pensou antes de responder. Quando falou, sua voz estava mais baixa que o habitual, quase íntima.
Porque você é a primeira pessoa em anos que me fez sentir vergonha de quem eu me tornei, ele disse. E porque quando você respondeu no meu idioma naquela noite, quando mostrou que eu era o ignorante, não você, alguma coisa dentro de mim acordou. Alguma coisa que estava dormindo há muito tempo. Helena não tinha resposta para isso. Então, fez o que fazia de melhor. Continuou trabalhando, atendendo outras mesas, recolhendo pratos, enchendo copos, mas quando seu turno acabou, quando ela saiu pela porta dos fundos para enfrentar o frio da madrugada, encontrou Maximilian esperando encostado em seu carro. Eu falei sério, ele disse. Não vou voltar ao restaurante. Mas isso não significa que vou desistir. O senhor nem me conhece. Então me deixe conhecer. O silêncio da rua vazia se estendia entre eles. Helena sentiu o frio atravessar seu casaco surrado. Sentiu o cansaço de mais uma jornada longa. Sentiu o peso de todos os anos de solidão. E sentiu algo mais, algo que não queria admitir. Uma vontade pequena e proibida de dizer sim, de acreditar, nem que fosse por uma noite, que alguém no mundo realmente queria conhecê-la. Uma xícara de café, ela disse finalmente. Há uma lanchonete que fica aberta a noite toda, 3 quarteirões daqui. Nada mais do que isso. O sorriso de Maximilian foi o primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Sem arrogância, sem cálculo. Apenas alívio. Uma xícara de café, ele concordou. A lanchonete era o tipo de lugar que Maximilian provavelmente nunca tinha entrado em sua vida. Mesas de fórmica arranhada, luz fluorescente que não perdoava nenhuma imperfeição, um garçom sonolento que servia café em xícaras lascadas. Helena pediu um café preto. Maximilian, depois de olhar o cardápio plastificado com uma expressão perdida, pediu a mesma coisa. Sentaram-se numa mesa do canto e pela primeira vez desde que se conheceram estavam em território neutro. Nem o restaurante luxuoso, nem a rua fria. Apenas uma lanchonete vazia às 3 da manhã, onde ninguém se importava com quem eles eram. Me fale sobre você, Maximilian pediu. A verdade, não a versão educada. Helena segurou a xícara com as 2 mãos, absorvendo o calor. A verdade? A verdade é que eu nasci em um lugar que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Que minha mãe morreu, me ensinando a falar com o mundo porque ela acreditava que as palavras eram a única herança que podia me deixar. Que eu cruzei fronteiras ilegalmente, que trabalhei em empregos que destroem o corpo e a alma, que durmo em um quarto que divido com 2 estranhas porque não posso pagar nada melhor. Essa é a verdade. Maximilian ouviu em silêncio. Não havia pena em seus olhos. O que Helena agradeceu, ela odiava pena. Pena era outra forma de humilhação, só que embrulhada em boas intenções. E os idiomas? Ele perguntou. Como você aprendeu 7 idiomas assim? Helena quase sorriu ao lembrar. Minha mãe, disse. Ela era professora antes de tudo desmoronar. Antes do regime, antes da pobreza, antes de ter que lavar roupas dos outros para sobreviver. Mas ela nunca deixou de ensinar. Todas as noites, não importava o quão cansada estivesse. Ela sentava comigo e me ensinava uma nova palavra, uma nova frase, uma nova conjugação. Ela dizia que cada língua era uma chave, e que com chaves suficientes eu poderia abrir qualquer porta. E você abriu? Helena baixou os olhos para o café. Algumas, disse. Outras ainda estão trancadas. Eles ficaram ali por horas. O garçom sonolento encheu suas xícaras 3 vezes, e em algum momento o sol começou a clarear o céu através das janelas sujas. Maximilian falou sobre sua própria vida, não a versão que saía nas revistas, mas a outra, a que ficava escondida por trás dos números e das manchetes. Falou sobre seu pai, um homem duro que media o amor em lucros e perdas. Sobre sua mãe, que morreu quando ele tinha 12 anos e deixou um vazio que ele tentou preencher com trabalho. Sobre seu casamento fracassado, sobre a filha que mal o conhecia, sobre as noites em claro na cobertura vazia olhando para a cidade e se perguntando se aquilo era tudo. Quando terminou, Helena disse algo que ele não esperava. O senhor tem sorte, disse ela. Tem uma filha. Não importa o quanto estragou as coisas, ela ainda está viva. Ainda existe a chance de consertar. Maximilian abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Ninguém nunca tinha chamado sua situação de sorte. Ninguém nunca tinha apontado o óbvio com tanta simplicidade. Você é diferente, ele disse finalmente. Não sou, Helena respondeu. Sou apenas alguém que aprendeu a ver as coisas de outra perspectiva. Quando você não tem nada, percebe melhor o que realmente importa. O sol já estava alto quando eles finalmente saíram da lanchonete. Maximilian ofereceu uma carona, mas Helena recusou. Precisava caminhar, precisava pensar, precisava processar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Ele entendeu. Ou pelo menos fingiu entender. Posso ligar para você? Ele perguntou. Eu não tenho telefone. Não um que funcione direito. Então, posso encontrar você de novo? Helena olhou para ele por um longo momento. O bilionário, o homem de negócios, o herdeiro de fortunas.
E viu, por baixo de tudo isso, alguém tão perdido quanto ela, tão sozinho quanto ela. Estou aqui todas as noites, ela disse. O senhor sabe onde me encontrar. E foi embora, caminhando contra o sol da manhã, o casaco surrado parecendo ainda mais gasto à luz do dia. Maximilian ficou parado na calçada, olhando-a desaparecer, e sentiu algo que não sentia há anos, uma esperança pequena, frágil, absurda, a esperança de que talvez ainda houvesse tempo de se tornar alguém melhor. Nas semanas seguintes, eles se encontraram muitas vezes. Nunca no restaurante, porque Maximilian tinha cumprido sua palavra e parado de frequentá-lo. Encontravam-se na lanchonete, ou em parques públicos, ou simplesmente caminhando pelas ruas da cidade quando Helena tinha folga. Ele não tentou impressioná-la com presentes caros ou promessas grandiosas. Apenas esteve ali, ouvindo, perguntando, aprendendo. Helena descobriu que por baixo da arrogância havia um homem que tinha esquecido como viver. Maximilian descobriu que por baixo da reserva havia uma mulher que tinha construído uma fortaleza ao redor de si mesma para sobreviver. Ambos estavam danificados, cada um à sua maneira, e talvez fosse exatamente isso que os aproximava. Uma noite ele a levou para ver sua cobertura. Helena resistiu no início, desconfiada das intenções, mas Maximilian insistiu que queria apenas mostrar a vista. E quando ela finalmente subiu, quando viu a cidade inteira se estendendo sob o céu estrelado, entendeu por que ele se sentia tão sozinho ali. O apartamento era enorme, frio, cheio de objetos caros que ninguém tocava. Parecia mais um museu do que um lar. É bonito, ela disse, mas é triste. Eu sei, ele respondeu. É por isso que não consigo dormir aqui. Eles ficaram na varanda por horas, conversando sobre tudo e nada. Em algum momento, Maximilian segurou a mão dela. Helena não a puxou de volta. Era a primeira vez em anos que alguém a tocava com gentileza. E a sensação era ao mesmo tempo estranha e necessária, como beber água depois de uma sede longa demais. Eu quero ajudar você, ele disse. Com o seu sonho? A escola de idiomas. Eu posso financiar isso. Helena tirou a mão da dele. Não, disse, e sua voz era firme. Eu não quero seu dinheiro. Não é assim que funciona. Mas por quê? Eu tenho mais do que jamais vou usar. Por que não posso fazer algo de útil com isso? Por quê? Helena respondeu. Eu preciso construir isso sozinha. Precisa ser meu, precisa vir do meu esforço, dos meus sacrifícios, da herança que minha mãe me deixou. Se eu aceitar seu dinheiro, não vai significar nada. Vai ser só mais uma coisa que um homem rico deu para uma mulher pobre. E eu me recuso a ser isso. Maximilian ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu, lentamente. Você está certa, disse. Eu não tinha pensado assim, porque o senhor não precisa pensar assim. O senhor nunca precisou conquistar nada sozinho. Sempre teve tudo dado. Não era uma acusação, apenas uma constatação. E Maximilian soube que era verdade. Sua fortuna era a herança. Seu poder era a circunstância. Até seu sucesso nos negócios era construído sobre fundações que outros tinham erguido. Ele nunca tinha realmente lutado por nada em sua vida. Nunca tinha sentido o gosto da conquista verdadeira. Então me ensine, ele disse. Me ensine a conquistar algo por mim mesmo. Helena o olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia respeito. O que o senhor quer conquistar? Você. Mas da forma certa, da forma que você merece. O relacionamento deles avançou devagar, mais devagar do que Maximilian teria preferido, no ritmo que Helena precisava. Ela ainda trabalhava no restaurante, ainda morava num apartamento apertado, ainda recusava qualquer oferta de ajuda material. Mas agora havia alguém esperando por ela nas noites de folga. Alguém que a olhava como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Os colegas de Helena notaram a mudança. Ela parecia menos cansada, menos fechada. Sorria mais, embora não explicasse por quê. O gerente do restaurante ficou curioso quando Maximilian Brandt parou de aparecer, mas não fez perguntas. Clientes ricos eram imprevisíveis. 3 meses depois do café naquela lanchonete, Maximilian fez algo que nunca tinha feito antes. Foi até Berlim, sem avisar, e bateu na porta do apartamento da ex-esposa. Cláudia abriu a porta com uma expressão de choque. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com Lena, ele disse. Com nossa filha. Cláudia o estudou por um longo momento. Depois se afastou para deixá-lo entrar. Lena estava em seu quarto, com fones de ouvido, completamente alheia à chegada do pai. Quando o viu na porta, seu rosto passou por várias emoções, nenhuma delas positiva. O que você quer? Ela perguntou. E sua voz era uma mistura de raiva e indiferença que cortou Maximilian mais do que qualquer rejeição nos negócios. Ele sentou na cadeira do escritório dela, olhando para essa adolescente que mal reconhecia. Ela tinha crescido tanto. Era quase uma mulher. E ele tinha perdido tudo. Eu vim pedir desculpas, ele disse. Por tudo. Por estar ausente, por não te conhecer, por achar que dinheiro era o mesmo que amor. Eu estava errado. Estive errado durante toda a sua vida.
Lena tirou os fones de ouvido lentamente. O quê? Eu conheci alguém? Maximilian continuou. Alguém que me mostrou que eu estava desperdiçando tudo o que importa. Ela me ensinou que as pessoas precisam ser conquistadas, não compradas. Que o amor se constrói com tempo e presença, não com presentes e cheques. E eu percebi que se eu não mudar agora, vou te perder para sempre. Se é que já não perdi. Os olhos de Lena se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui depois de 16 anos e pedir desculpas? Não. Eu acho que preciso aparecer aqui toda semana, todo mês, pelo resto da minha vida, até você acreditar que eu mudei. Eu sei que vai demorar. Eu sei que talvez nunca me perdoe, mas eu vou tentar de qualquer jeito, porque você é minha filha, e eu te amo, e eu deveria ter dito isso muito antes. Lena ficou em silêncio por tanto tempo que Maximilian pensou que ela fosse mandá-lo embora. Mas então, muito devagar, ela se levantou e o abraçou. Um abraço desajeitado, rígido, cheio de anos de mágoa. Mais um abraço. Quando Maximilian voltou para Munique, foi direto para o apartamento de Helena. Ela estava de folga naquele dia. E abriu a porta ainda de pijama, os cabelos soltos pela primeira vez desde que ele a conhecia. Estava linda assim, pensou ele. Linda de uma forma que não tinha nada a ver com roupas ou maquiagem ou qualquer coisa que pudesse ser comprada. Fui ver minha filha, ele disse, sem nem entrar direito. Falei tudo o que precisava falar. Chorei na frente dela, pela primeira vez na vida, e ela me abraçou. Helena. Ela me abraçou. Helena sorriu e havia lágrimas em seus olhos também. Fico feliz, disse ela. De verdade. Ele a beijou. Foi o primeiro beijo deles, ali na porta daquele apartamento apertado, com as paredes finas e a luz piscando no corredor. E foi perfeito exatamente por ser imperfeito, porque não tinha nada de cinematográfico ou grandioso. Era apenas duas pessoas machucadas encontrando conforto uma na outra. Os meses seguintes foram de construção. Maximilian começou a ir a Berlim regularmente, reconstruindo aos poucos o relacionamento com Lena. Helena continuou trabalhando no restaurante, juntando cada centavo para seu sonho. Mas agora tinha alguém que acreditava nela, que estava ali para ouvi-la nos dias difíceis, que nunca, nenhuma vez, ofereceu soluções fáceis. Um dia, Maximilian apareceu com uma proposta diferente. Não quero dar dinheiro para a sua escola, ele disse. Quero investir, como sócio. Você faz o trabalho, eu entro com o capital e dividimos os lucros. Não é caridade. É negócio? Helena hesitou. Isso é diferente? É completamente diferente. Caridade é unilateral. Negócio é parceria. Você seria a dona, a fundadora, a educadora? Eu seria apenas o investidor que acreditou no seu potencial. Ela pensou por muito tempo. Pensou em sua mãe, em todas as noites de ensino, em todas as pontes de palavras. Pensou no orgulho que sentiria ao construir algo seu, mas também na realidade de que, sozinha, levaria décadas para juntar o capital necessário. Com uma condição, ela disse finalmente: eu aprovo todas as decisões, todas, e meu nome vai na frente, não o seu. Maximilian sorriu. Feito. A escola de idiomas. Anna Novak abriu suas portas 6 meses depois, num bairro de imigrantes onde crianças de uma dúzia de países diferentes se amontoavam em apartamentos pequenos e sonhavam com futuros que pareciam impossíveis. Helena deu o nome de sua mãe à escola e pendurou na parede principal uma foto antiga e desbotada de Anna, sorrindo com aquele sorriso cansado, mas esperançoso que Helena ainda via em seus sonhos. As aulas eram gratuitas para quem não podia pagar. Helena ensinava pessoalmente, às vezes até tarde da noite, usando os mesmos métodos que sua mãe tinha usado com ela. Cada língua é uma chave, ela dizia às crianças, e com chaves suficientes vocês podem abrir qualquer porta. Maximilian aparecia às vezes, não para supervisionar ou controlar, mas para ajudar. Ele descobriu que era bom em organizar coisas, em resolver problemas práticos, em convencer autoridades a facilitar burocracias. E descobriu também que havia uma alegria imensa em ver o rosto das crianças quando elas conseguiam formar sua primeira frase em um novo idioma. Um ano depois da abertura da escola, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, sem pompa, sem manchetes de jornal. Lena foi a madrinha. Os alunos da escola fizeram uma apresentação, cantando uma canção em 5 idiomas diferentes. Helena usou um vestido simples que ela mesma tinha escolhido, e Maximilian achou que nunca tinha visto nada tão bonito em sua vida. No discurso que fez na recepção, ele contou a história de como se conheceram, do pedido em alemão, que deveria ser uma humilhação, da mulher que respondeu com dignidade em vez de vergonha, da lição que aprendeu naquela noite e que continuava aprendendo todos os dias. Eu era um homem que achava que sabia tudo, ele disse, segurando a mão de Helena. E então conheci alguém que, com uma frase, me mostrou que eu não sabia nada que importasse. Ela me ensinou que o verdadeiro poder não está no dinheiro ou no status. Está na dignidade,
Está na coragem de se manter de pé quando o mundo inteiro quer te derrubar. Está em amar sem condições e construir sem desistir. Eu passo o resto da minha vida tentando merecer essa mulher. E mesmo assim, provavelmente não vou conseguir. Helena estava chorando, mas sorrindo. Ela se levantou, beijou o marido, e então virou-se para os convidados. Minha mãe costumava dizer que as palavras são pontes, ela disse. E ela estava certa. Mas o que ela não me disse, o que eu tive que descobrir sozinha, é que às vezes as pontes não levam para onde esperamos. Às vezes, elas nos levam para pessoas que não sabíamos que existiam, para vidas que não sabíamos que eram possíveis, para amores que não sabíamos que merecíamos. Ela olhou para Maximilian, para Lena, para as crianças da escola que assistiam de olhos arregalados. Eu nasci com nada, continuou. Perdi minha mãe cedo demais. Cruzei fronteiras que ninguém deveria ter que cruzar. Trabalhei em empregos que quase me destruíram. E durante muito tempo, achei que minha vida seria sempre assim, invisível, sozinha, lutando só para sobreviver. Mas então um homem arrogante tentou me humilhar em um restaurante. E em vez de me sentir pequena, eu me lembrei de quem eu era, de tudo que minha mãe tinha me ensinado, de todas as pontes que ela tinha construído para mim. E respondi. Às vezes, ela disse, a dignidade é a única arma que temos. Mas às vezes, é a única arma de que precisamos. A escola cresceu. 5 anos depois, havia 3 unidades em diferentes bairros de Munique. E Helena estava planejando expandir para outras cidades. Milhares de crianças tinham passado por suas salas de aula, aprendendo não apenas idiomas, mas também que seus sonhos eram válidos, que suas origens não eram limitações, que cada um deles carregava dentro de si um valor que o mundo ainda não tinha visto. Maximilian mudou. Não da noite para o dia, não completamente, mas mudou. Reduziu suas horas de trabalho, passou mais tempo com a família. Aprendeu a encontrar alegria nas pequenas coisas. Ele e Lena finalmente tinham o relacionamento que deveriam ter tido desde o início, cheio de conversas longas e risadas compartilhadas e o tipo de amor que não se compra. Mas a maior mudança foi interna. Maximilian aprendeu a ver as pessoas, não como funcionários ou subordinados ou meios para fins, mas como seres humanos completos, cada um com sua própria história, seus próprios sonhos, suas próprias dignidades silenciosas. Ele aprendeu que o garçom que servia seu café tinha uma família que dependia dele, que a faxineira que limpava seu escritório tinha atravessado guerras para chegar ali, que cada pessoa invisível carregava dentro de si universos inteiros. Uma noite, muitos anos depois, Helena encontrou o bilhete que Maximilian tinha deixado naquele primeiro jantar. Obrigado por me ensinar algo que eu já deveria saber. Estava amassado, desbotado, guardado no fundo de uma gaveta que ela raramente abria. Ela o leu de novo e as lágrimas vieram sem que ela esperasse. Maximilian a encontrou assim, sentada na cama, o pedaço de papel nas mãos. O que foi? Ele perguntou preocupado. Ela mostrou o bilhete. Você se lembra disso? Ele pegou o papel, leu as palavras que tinha escrito tantos anos antes. Claro que lembro, disse. Foi o primeiro passo. O primeiro passo para quê? Para me tornar alguém que merecia você. Helena sorriu através das lágrimas. Você sempre mereceu, disse. Só não sabia disso ainda. Eles ficaram ali por muito tempo, abraçados no silêncio do quarto. 2 pessoas que tinham encontrado uma na outra exatamente o que precisavam. Não perfeição, não contos de fadas. Apenas a verdade simples e complicada do amor humano com todas as suas falhas e maravilhas. Do lado de fora da janela, a cidade piscava com suas milhões de luzes. E em algum lugar lá embaixo, uma garçonete estava terminando seu turno, cansada e invisível, carregando dentro de si sonhos que ninguém ainda tinha notado. E talvez um dia alguém notasse. Talvez um dia alguém olhasse além do uniforme e do serviço e visse o ser humano por inteiro. Talvez. Ou talvez não. O mundo era assim, cheio de talvezes, cheio de dignidades silenciosas esperando para serem descobertas. Helena fechou os olhos e pensou em sua mãe. Pensou nas pontes de palavras, nas noites de estudo, nas mãos rachadas que nunca deixaram de ensinar. E soube com uma certeza que aquecia o peito, que Ana estaria orgulhosa. Não por causa do dinheiro, não por causa do casamento, não por causa da escola que levava seu nome, mas porque Helena tinha se mantido de pé, porque tinha respondido à humilhação com dignidade, porque tinha provado, sem precisar provar nada a ninguém, que o valor de uma pessoa não está nas circunstâncias que a cercam, mas na essência que ela carrega dentro de si. E isso, no final das contas, era tudo que importava.